Muito bem, estamos de volta. Este é o nosso segundo bloco dedicado à matéria imunidades tributárias. Serão 9 blocos, 4 horas e meia de aula dedicada a esse importante tema. Estamos agora no conceito, vencemos o conceito no bloco anterior e agora continuamos batendo no conceito. Veja essa tela que está aqui. O que nós temos? Se a norma tem sede constitucional, norma de imunidade, ela é imunizante, imunitória, imunizadora. Muito legal você ter os sinônimos para produzir texto, né, técnico sobre a matéria, né? A banca logo percebe que quem faz uma prova discursiva com essa terminologia, que você teve professor, a banca percebe, e que você tem uma base sólida, né? Que não é aquela base de resumo, de sinopse, porque dependendo do concurso que você quer, você sabe que você vai ter que chegar chegando. Não adianta chegar com resuminho, sinopse, que já era, tá? Então, assim, conhecer sinônimo e ter professor, você vai conseguir o cargo que você quer, ocupar esse cargo, exercer a função, tá bom? Então, vamos que vamos. Se a norma tem sede infraconstitucional, poderá ser norma de isenção, aí ela vai ser uma norma isentante, isentiva, isencional. Eu digo poderá ser porque existem outros benefícios fiscais, não é, que têm o mesmo impacto que uma isenção e não são chamados de isenção. Eu até citava lá remissão com 2 S's, né? Então, para você saber, falou imunidade, você está na Constituição. Show de bola? Vamos que vamos. Olha lá. Dispositivos na CF de falsas isenções. O que está acontecendo aqui, professor Sabag? Vamos ver. Artigo 195, parágrafo 7º da Constituição. Veja o texto. São isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Grifo nosso, coloquei em azul e sublinhado. E 184, parágrafo 5º. São isentas de impostos federais, estaduais e municipais nas operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária, né? Grifo nosso, tá? Então, toda a vida nós tivemos esses 2 dispositivos na Constituição e eles foram muito cobrados em concurso, tá? Por quê? E acredito que continuarão sendo. Por quê? Porque aqui nós temos um texto na Constituição que trouxe uma terminologia, a nosso ver, equivocada. Equivocada. No lugar de são imunizar, apareceu a expressão são isentas de. Aí a banca vem, reproduz o comando, reproduz, como você está vendo aqui, e pergunta se isso é caso de isenção ou imunidade. Imagine, um candidato que não estuda conosco, ele vai anotar isenção, que está escrito isenção, ele até vai achar a pergunta um tanto ridícula, né? Vai até chamar o fiscal da sala, vem cá, mas que palhaçada é essa aqui? Pô, tá escrito, ainda vai dar uma risadinha, está escrito são isentas de, e vocês querem saber se é isenção? Aí vem o gabarito kkk. Não é? Por que vem o gabarito? Porque a doutrina e a jurisprudência já enfrentaram esses 2 comandos e já os rotularam de dispositivos de imunidade, entendendo que ali houve, digamos, um equívoco terminológico. Então você tem que ficar esperto, você tem que ficar esperta. Estamos diante do 195, parágrafo 7º e 184, parágrafo 5º. São 2 exemplos de verdadeiras imunidades. Qual que é a mensagem maior que esses 2 comandos passam para nós? E aí, vou até tomar um gole d'água, porque o mais importante é o que eu vou falar agora. Você, encontrando qualquer norma na Constituição que afaste um tributo com quaisquer dizeres, né, com quaisquer palavras, tá bem? Você leu e entendeu que o tributo não deverá ser pago. Beleza? Qual que é o nome daquilo? Imunidade. O nome é imunidade. Então não importa se até aparece são isentas de. Ou ainda se o texto não é claro. Não é claro a ponto de você falar, será que é uma imunidade? Poxa, você concluiu que o tributo vai ser afastado, a taxa vai ser afastada, a contribuição da Seguridade Social vai ser afastada. Imunidade. Acabou. Tanto é que nós, advogados, trabalhamos sempre com texto. Casos de imunidade, papapá. Ainda que no dispositivo não apareça a expressão clara
são imunes a. Aliás, você vai ver que isso não ocorre. Essa clareza, né? Você abre um dispositivo das imunidades. Aí, são imunes a. Isso não existe. Você lê o comando, não pago, não vai incidir um tributo, pode apelidar aquilo de imunidade, tá bem? E aqui você tem dois exemplos eloquentes, né? Porque são eloquentes, porque até nos chocam, né? Quando aparecem, quando trazem as expressões são isentas de. E os concursos cansaram de pedir isso, né? Mas até hoje. Eu digo cansaram, não que eles não possam pedir mais, mas é 500 mil vezes isso aqui. Reproduzindo os dois comandos e perguntando se é caso de isenção e imunidade. Resposta, lá embaixo, são verdadeiras imunidades. Quem fala? A doutrina inteira e a jurisprudência toda, tá? Então você está super bem acompanhado, tá bem? Acompanhada também. Então vamos que vamos. Ó, virei o slide, abri a tela, exemplos de normas imunizantes espalhadas no texto constitucional. Espalhadas, coloquei entre aspas, e eu quero olhar no seu olho, nos seus olhos, antes da gente ler. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Espalhadas. O que significa? Significa que a norma imunizante, monitora, imunizadora, ela não habita um artiguinho. Tá? Você não... achei aquele artiguinho de imunidade, tá tudo ali. Quem disse que tá tudo ali? Você tem um artigo de imunidade aqui, você tem um artigo de imunidade ali, você tem um artigo de imunidade acolá. As imunidades estão espalhadas na Constituição. E, aliás, elas não se referem a apenas um tributo. Você tem imunidade para taxa, você tem imunidade para contribuições da Seguridade Social, você tem imunidade para impostos. Aliás, uma questão capciosa de concurso, né? Essa é de concurso, mas eu nunca vi. Eu faria, né? E os meus alunos acertariam. Quais são os dois tributos para os quais não há norma de imunidade? Nunca vi isso em concurso. Mas seria uma questão linda. Você pode anotar no teu caderninho aí. Você tem dos 5 tributos brasileiros, você vai estudar comigo isso em aula própria, os tributos, né? Hoje é aula de imunidade. Você tem 5 tributos no Brasil. Tributos no Brasil: imposto, taxa, contribuição de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições. Então, da minha cabeça aqui, saindo um teste que eu considero top, seria assim, ó, quais são os tributos para os quais não há imunidade tributária? Bem, há imunidade para impostos, há imunidade para taxas. Né? O próprio artigo 5º da Constituição, quando menciona que não incidem as taxas em determinadas solicitações feitas, cartorárias, tal, imunidade é aquilo para taxa. Há imunidade para contribuição da Seguridade Social. Então tem imunidade para contribuições. Show! Nós vamos ler até aqui agora. Então quais são os dois tributos que faltaram? Contribuição de melhoria e empréstimos compulsórios. Não há imunidade para contribuição de melhoria e empréstimos compulsórios. Pode anotar no seu caderninho, de 100 candidatos, 98 errariam e nunca ouviram falar nisso. Tá? Nunca ouviram falar e errariam. É o que a gente chama errar com altivez. Ele erra assim tranquilo. Não, eu nunca ouvi falar mesmo, eu estou tranquilo. Certo? Então ele erra com altivez. Você não, você vai chegar chegando. Você é nosso aluno. Tá entendendo? Então, veja, você já anotou a dica. Quais são os dois tributos para os quais não existe imunidade? Empréstimo compulsório e contribuição de melhoria. Questão top, nunca vi em concurso. Eu acho que as bancas até passam despercebidas quanto a isso. Agora vou abrir a tela. Veja, ó, exemplos de normas imunizantes espalhadas. Eu trouxe aqui exemplos para provar que nós temos imunidade para os mais diferentes tributos, menos esses dois, aos quais eu fiz menção. Exemplo 1, 149, parágrafo 2º, as contribuições sociais, né? E as contribuições de intervenção no domínio econômico, aqui você tem menção a dois tributos, as sociais e as CIDs. São dois tipos de contribuições. De que trata o caput desse artigo, né? Veja o incisinho primeiro, ó. Não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação. Olha, se você tem dois tributos não incidindo, qual é o nome disso? Qual é o nome disso? Norma de imunidade. E aqui está a prova cabal de que o texto, ó, olhando para você, o texto não é assim
super didático a ponto de falar são imunes a. Simplesmente ele pegou 2 tributos, as CIDs e as contribuições sociais, e falou: olha, não vão incidir esses 2 tributos sobre as receitas decorrentes de exportação. Aliás, esse dispositivo cai demais em concurso, não é? E a banca pode perguntar: isso aqui é o quê? Isso aqui é uma imunidade tributária. Para quais tributos? Para contribuições sociais e CIDs. Beleza? Sentiu como é interessante? Né? Professor, deixe comigo, já está no comando. Estou percebendo que imunidade está espalhada na Constituição, estou percebendo que ela é para os mais diferentes tributos, menos para aqueles 2, e estou percebendo ainda que o texto não é assim, são imunes a. O professor já nos preparou, é só ler o comando e perceber que não vai incidir e rotular de imunidade. É isso, tá? Vamos adiante. Virei o slide, vou abrir a tela para você. Veja o exemplo 2, ó. Compete aos municípios instituir impostos sobre. Aí vem o parágrafo 2º. O imposto previsto no inciso 2º, que é o ITBI, um imposto municipal, olha lá, inciso 1º, não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica e realização de capital, e esse inciso prossegue ainda. O objetivo aqui não é aprofundar o ITBI, vocês vão ter aula comigo de ITBI em outro momento, né? Mas aqui o objetivo é só você curtir. Tá vendo que é um exemplo de imunidade? Olha ali, não incide. Então, agora, uma imunidade para quê? Para um imposto. E uma imunidade que nós classificamos como específica, porque ela é para um tipinho de imposto, não é para impostos. Ela é para um tipinho de imposto, que foi ainda indicado, o ITBI. Professor, que legal. Quer dizer, tem imunidade para ICMS? Tem. Tem imunidade para o ITBI? Tem, quer dizer, são as imunidades específicas, isso. E que legal, professor, eu já estou a par, você vai me dizer. Eu não estou mais assim, esperando são imunizar. Eu leio o comando, vejo que o tributo foi afastado e rotulo de imunidade. Ó, parabéns, você pegou a veia da matéria, tá? Então, imunidades espalhadas para os mais diferentes tributos. O que mais que a gente já aprendeu? Conceito de imunidade pesado com todos os pedaços, né, que nós exploramos aqui. O meu conceito foi sugerido para a tua vida de concurso. Eu duvido, tá, que uma banca vá exigir aquele conceito lá e vá trazer algum pedaço que lá não conste. Eu duvido. Aliás, eu sempre me coloco à disposição de vocês. Se você pegar um teste depois da minha aula, não conseguir fazer, eu sou o primeiro a querer aprender com você. O primeiro, tá bem? Eu já ensino há 27 anos. Por isso que a cada ano que eu fui ensinando, eu fui me tornando mais humilde. Mais humilde no sentido assim, de querer aprender com vocês. Então pode me mandar, que eu adoro. Vivo de testes, faço todo tipo de teste, adoro. E aí vou incorporar e vou melhorar a minha aula para você. Vou melhorar, não tenho medo, né, de aprender e de ser corrigido. É a vantagem que só a experiência dá. Depois desse tempo de aula, né, é só a experiência que traz essa visão de humildade, tá bem? Então, você pode falar comigo, falar: professor Sabag, eu assisti a sua aula e eu não consegui fazer esse teste. Nossa, como eu vou te ajudar? Você é o primeiro a melhorar a aula e falar: que coisa incrível, olha o que eles pediram, tal, vamos discutir. Você fala comigo lá, diretamente no material, @professor Sabag. Então vocês têm contato direto comigo e assim nós vamos seguindo, tá bom? Beleza? Então vamos que vamos. O que nós temos agora? Bom, aí eu prossegui o artigo, né? Ó, só para você saber, ó, voltei. Prossegui, né? O objetivo aqui era só mostrar o quê? Que ele é um comando de imunidade, tá bom? Virei agora o slide, e esse slide ele vai ter um impacto muito grande até o fim da análise de imunidade, ou seja, até o 9º bloco, né? Hoje vamos estudar 4 blocos, mas até o último minuto da matéria. Por quê? Vocês estão olhando o principal dispositivo de imunidade. Ó, observe só o número dele, é o 150. Observe lá o inciso, é o famoso inciso 6º, né, até o inciso 5º, nós temos os princípios tributários, né? Também em aula própria, em aulas próprias vocês poderão estudar comigo, se já não estudaram. E agora o inciso 6º começam as imunidades. Aí você tem 5 alíneas, veja em vermelhinho, os slides são bem
caprichados com as cores, ó, A, B, C, D e E. Portanto, são 5 histórias de imunidade, são 5 alíneas, cada qual com o seu tema autônomo, né? Você está olhando o inciso 6º, é vedado instituir impostos, quer dizer, não é uma imunidade específica, ela é para impostos, em geral, né? Muito bem, impostos. Ali não se escreveu tributos, muito bem. Você está vendo no caput, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado. Nós que gostamos de português, o que é vedado? É proibido, é defeso, é proibido, é defeso, é vedado, legal. A quem? Só a União? Não, olha os concursos, eles fazem esse tipo de pegadinha. União, Estado, Município e DF, quer dizer todo mundo. O que é vedado? A todo mundo. Instituir impostos, eu não escrevi tributos, 500 mil vezes em concurso. Eles trocam a palavra impostos por tributos. Legal, impostos. E aí você tem 5 historinhas, tá? Olhando para mim, basicamente, essas 5 historinhas aqui ocupam as 100 páginas do meu livro. Professor Sabarco, mas como assim 100 páginas? Não posso fazer nada. A matéria comporta 100 páginas. Mas 5 alíneas, 100 páginas? Exatamente. Professor, um dia eu ainda quero ter tempo. Então, é isso, você falou tudo, né? A gente sabe que vocês não têm tempo, então por isso que nós estamos aqui, com o nosso material, com a figura do professor, porque aí eu consigo pegar 100 páginas e trazer para você. Mas isso não significa que amanhã você não possa vencer, né? Ou deva. Aí vai ficar a seu critério. Mas eu vou te ajudar a passar nos concursos, com a minha aula, com o meu material, tá? Mas só para você saber a profundidade oceânica da matéria, tá bem? Professor, e esse é o principal artigo de imunidade? É o principal. Quando eu falo principal é porque as bancas gostam mais dele do que dos outros. Eu citava 2 agora, pouco, né? Não transitam tanto nas provas, mas os 156, que é isso? Dificilmente você não vai ter na sua prova esse comando. Razão pela qual, antes de uma prova de múltipla escolha, você tem que ler isso aqui. Não deu tempo de estudar, leia. Você ouviu o professor Sabarco falando que é o principal artigo, que está em todo concurso, leia e vá para a prova de múltipla escolha. De repente você acerta, sem entender toda a matéria, né? Ou sem se lembrar de tudo. Né? São os macetes do concurseiro. Ó. Tem que ler aqui antes da prova no domingo. Leu, acertou. Se a questão for epidérmica, né? For superficial, de pele, porque dá para aprofundar. Tá? Legal. Então o que nós vamos fazer de agora até o último minuto, não da aula de hoje, até o último bloco, 9º. Hoje nós vamos chegar ao 4º bloco. Nós vamos estudar esse comando aqui. Então hoje o meu objetivo é vencer 2 alíneas. Elas podem ser estudadas fora de ordem, elas são autônomas. Tanto é que eu vou fora de ordem. Hoje você vai estudar comigo as alíneas C, né? E vai estudar a alínea E. Tá? C e E. Professor, eu posso estudar fora de ordem? Pode, tudo tranquilo. E depois, nos 5 outros blocos, nós estudaremos as alíneas A, B e D de dado. Tá, joia? Tudo organizadinho, tudo fácil, tudo legal. Agora, você notou as pegadinhas que eu indiquei, já clássicas de concurso? Lá no caput, vamos de novo, ó. No caput. O comando se refere às 4 entidades políticas. Então já é o primeiro teste de concurso. Nós já sabemos todos os testes que caem. Então não é uma imunidade só para a União. É uma imunidade para a União, Estado, Município e DF. Depois no inciso 6º, ele fala imunidade para impostos. A banca vai trocar a palavra impostos por tributos. Ora, olhando para mim, aqui nessas 5 historinhas não incidem impostos. Outros tributos poderão incidir. Pode incidir uma taxa, tanto é que nós vamos chegar à linha B de bola, na outra aula, você vai ver, que é a imunidade para templos. Deixa-me dar um exemplo aqui que é bem impactante para você entender. Ó. A igreja não paga impostos, porque ela está aqui na linha B de bola, mas ela paga taxas, ela paga contribuições de melhoria, porque essa imunidade é para impostos, não é para tributos. Se nós temos 5 tributos, e ela é só para impostos, os outros tributos vão incidir normalmente. Isso aqui não cai, isso despenca. Imagine a banca pedindo para nós vamos acertar na hora, tá bem? Porque você está ouvindo
o que eu estou falando. Eu estou falando que já caiu 500 mil vezes, tá? Então você vai acertar. É tudo combinado, aqui é um pacto que nós fazemos. Você acredita no que eu falo, pega na minha mão e eu vou botar o seu nome na lista. Pelo menos em tributário, você tem que acreditar, certo? Então, beleza, já milhares já são juízes, promotores, procuradores, auditores fiscais, né? Eu participo dos eventos, agora participei de um evento só para auditores fiscais, né, municipais do Brasil, muitos meus alunos tal, e os juízes e promotores. Não falo isso para me regozijar, eu falo isso para mostrar que vai dar certo. É só você acreditar, tá bem? Beleza, tá dado o recado. Muito bem, então o que nós temos? Nós temos o seguinte, essa imunidade não é para tributo, é para impostos. Então, uma taxa vai incidir aqui nessas 5 historinhas, uma contribuição também. Beleza, professor, o que mais? O que mais, assim, antes da gente começar o ataque às alíneas? Bom, você está vendo que são 5 histórias, 5 alíneas diversas, né? Você está vendo na linha B que ela sofreu um impacto da reforma tributária, veja lá em azul, ó. A linha B sofreu um impacto da reforma. Você vai aprender comigo na próxima aula. Antes só havia a escrita templos de qualquer culto, olha agora a linha B, ó. Entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais beneficentes. Muito bem, essa é a novidade da emenda. As outras alíneas não tiveram alteração pela emenda, né? Então hoje nós vamos estudar a linha C. Olha lá, patrimônio, renda e serviço dos partidos políticos, inclusive suas fundações, entidades sindicais de trabalhadores, instituições de educação e assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos de lei. E vamos estudar a linha E, que é a maior, ó, o texto maior. Ó. Fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou letras musicais de autores brasileiros, ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser. Laser, ali com destaque, né? Porque é uma palavra estrangeira, laser. Muito bem. Essa linha E entrou em 2013. Até 2013 só havia 4 alíneas, A, B, C, D. Depois de 2013, nós temos aí 5 alíneas, tá? Então essa é a visão panorâmica, e agora a gente vai começar o ataque, né? Virei o slide, vamos ver o que eu trouxe, ó. Para esta aula, a linha C e D, tá bem? Então vamos lá, ó. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos estados DF e aos municípios. Inciso 6º. Instituir impostos sobre. Vamos começar pela linha C. Patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos. Número 1, incluindo suas fundações, tá? Entidades sindicais de trabalhadores. Número 2. Instituições de educação. Número 3. E instituições de assistência social. Número 4. Quer dizer, tem 4 pessoas protegidas na linha C. Sem fins lucrativos. Vamos ter que entender o que é isso. Atendidos requisitos de lei. Vamos ter que entender o que é isso. Tá bem? Então depois a gente vai ler a linha E. Agora o ataque é na linha C. Então vamos ver o que nós temos. Ó. Tá aqui. Reproduzi o comando com uma letra maior. Sublinhei a palavra impostos. Ó. E aqui está o comando com uma letra maior. Uma letra maior. O que está em vermelhinho são as 4 pessoas jurídicas. Você vai ter que decorar, tá? Partidos políticos, incluindo suas fundações, que são as fundações partidárias, né? Sindicatos de trabalhadores, de empregados, né? Não é sindicato patronal ou do empregador, é só o do empregado que é imune. Instituições de educação, vamos ver quais são elas. Instituições de assistência social. Então são 4 pessoas que você tem que decorar. 4 entidades imunes a impostos. Aparece um tal de sem fins lucrativos, que você vai ter que entender comigo, e aparece um tal de atendidos requisitos de lei. Esse visual do comando é muito importante, porque a depender do concurso, eles só pedem a cópia e fazem trocas, né, para ver quem decorou. Então, por isso que esse momento aqui, ó, é muito importante aqui, ó. Veja o meu polegar. Você bater os olhos e se preparar para o mergulho, né? Agora nós vamos mergulhar, né? Então vamos lá, o que os nossos slides trazem? Veja, a linha C, ó, mais uma vez o mergulho, o visual, ó, 4 pessoas jurídicas. Isso você faria numa aula comigo, escrevendo, né? Toda a vida eu lecionei presencialmente, ainda leciono presencialmente pelo Brasil afora.
Mas você vê como é legal o mundo online, né? Eu já digitei tudo para você. Então, antes você teria que escrever isso aqui comigo na minha aula. Por isso que eu acho fantástico, né? A modernidade. Agora eu já escrevi, você só tem o trabalho de olhar, mas aí você tem que fazer a memorização visual. A memorização visual. Ó. Então, quais são as quatro pessoas protegidas da linha C? Partidos políticos, incluindo as fundações, não é excluindo. Já vi maldade em concurso. Então, fundação ligada a determinado partido político também é imune, tá? Sindicatos e trabalhadores, as bancas vão trocar trabalhadores por empregadores, por patrões. Logo, o sindicato patronal paga, né? Patronal paga. O que não paga é sindicato de empregado. Tem esse macete, ó. Sindicato patronal paga. Sindicato patronal paga. Qual que é o sindicato que é imune? É o sindicato dos trabalhadores, dos empregados, não dos empregadores, né? Tem que tomar cuidado, porque na hora do nervoso da prova você pode nem perceber a troca, a maldade deles, tá? Instituições de educação, vamos entender quais são elas, e entidades de assistência social, que são as entidades beneficentes. Nós que gostamos de português, né? Beneficente. Você não pode nem falar, nem escrever bem baixinho aqui, que seria um erro crasso de português, né? Beneficiente. Você deve ouvir por aí, né? Aliás, se você for convidado para ir a uma festa beneficente, não vá, né? É uma festa de alienígenas, não é? Alienígenas. Você não vai ter coragem de ir a uma festa beneficente, né? Ainda mais nós que gostamos de português. Então, você só vai a festas beneficentes. As entidades beneficentes, elas são imunes a impostos, não é? Muito bem. Então, vamos que vamos. A análise. Aqui eu começo a detalhar uma a uma e trazer o vetor axiológico. Olha lá. Os partidos políticos possuem imunidade em razão do valor atribuído à liberdade política. Ó, cito a Constituição, eu falava que a matéria ela está umbilicalmente ligada à Constituição, ao artigo 1º, 5º da Constituição, pluralismo político é um dos fundamentos, né, da República Federativa do Brasil. Claro, claro. Que de repente numa prova oral a banca vai falar, mas por que o partido político é imune? Por quê? Por que não incide o IPTU no diretório lá do partido político? Imagine você não sabendo responder como meu aluno, não vou admitir. Você vai falar, excelência, o partido político é imune porque o valor que foi prestigiado aqui é a liberdade política. Aliás, excelência, não é? O pluralismo político, de acordo com o artigo 1º, inciso 5º da Constituição, você já vai para o direito constitucional, né? Para ele perceber que você navega nos direitos, né? De modo interdisciplinar, né? O artigo 1º, inciso 5º, traz o pluralismo político como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Não teria sentido, né, excelência? Homenagear a pluralidade partidária e tributar o partido político? Ele falou, não, perfeito, show de bola, estou satisfeito, ele vai falar. Beleza? Então vamos lá, ó. Virei o slide. Ó, sindicatos e trabalhadores não são tributados em razão do valor atribuído à liberdade sindical, não é? Há certa polêmica sobre a não extensão da imunidade aos sindicatos patronais. Polêmica que eu digo no ambiente de pós-graduação. Um dia vocês poderão fazer pós comigo, aí nós vamos polemizar. Aqui é concurso, é pão, queijo. Eu dou para você o que vai cair, você vai lá e acerta e bota o seu nome na lista. Pós-graduação a gente polemiza, eu amplifico a tua capacidade crítica, é outro propósito, né? Um dia você pode estudar comigo em pós. Aqui é objetivo. Então, sindicato patronal vai pagar todos os impostos. É isso que você tem que saber. Sindicato de empregado, né? O sindicato de trabalhador, esse sindicato é imune, tá? É a pegadinha, beleza? Já estamos quase no 29º minuto, nossa aula voa, né? Olha lá, as instituições de educação não são tributadas em razão do valor ao incentivo à educação. Artigos 205 e 208 da Constituição, temos no contexto educacional a educação curricular, escolas, faculdades públicas, né? E a educação extracurricular, museus, bibliotecas públicas, tudo isso, centro de pesquisa, tudo isso é imune. Então, uma pegadinha, não fique achando que a instituição de educação é só faculdade. O que é isso? Educação é educação curricular e extracurricular. Você pega um museu, você pega uma biblioteca pública, aquilo é instituição de educação. Isso aí, questão já top, elevada, tá? Muito bem. E por fim, as entidades de assistência social
Olha lá, ou filantrópicas ou beneficentes possuem imunidade em razão do valor à assistência social, 203 e 204 da Constituição. Frisa que a entidade filantrópica é imune a impostos e, além disso, imune a contribuições da Seguridade Social, né? Artigo 195, parágrafo 7º da Constituição. Uma pegadinha de concurso, qual que é a única entidade que é, ao mesmo tempo, imune a impostos e imune a contribuições da Seguridade Social? É a entidade de assistência social. Isso já caiu em concurso, pergunta elevada. Você tem que trabalhar com a linha C e com esse parágrafo 7º que está aqui, ó. Estamos bem? Então já batemos aqui o 30º minuto. Rapidão, vamos tomar nosso café e vou chamar a vinheta. Voltaremos em instantes. Até já já.